queria dar um primeiro parecer aqui do meu primeiro mês como representante de São Paulo, como deputado federal, falar um pouquinho dos meus projetos e fazer uma avaliação. Bem, só para que vocês entendam como é que eu estou operando, eu tenho um plano de trabalho, então eu tenho metas bem específicas que eu passei para a equipe de 100 dias. Nesses 100 dias, a gente espera concluir tudo aquilo, ao menos o material legislativo que eu me propus a fazer através das minhas palestras, também muito conteúdo que está ali no livro. Então eu quero cobrir todos esses aspectos que foram tratados durante a minha campanha e minhas palestras que precediam a campanha. Então, eu espero cobrir aí temas como reforma política, reforma econômica e ainda colocar algumas coisas que surgiram mais recentemente aí durante o período de campanha. Então, nesse primeiro mês, o que a gente concluiu? Submetemos um projeto de recall de mandato, você poder fazer um baixo-assinado, fazer uma remoção dos poderes executivos, né, daquelas eleições majoritárias. Submetemos isso ao executivo para que ele possa determinar o melhor momento. Não quer dizer que a gente vai só depender do executivo de colocar isso em pauta. Nós também vamos, como parlamentares, também vamos colocar isso em pauta. Então, esse é um dos itens que, como eu falei para a minha equipe, fazia parte dos objetivos dos 100 dias. Então, isso tarefa cumprida com relação ao recall de mandato. E também um outro projeto de lei que foi submetido há um tempo atrás, que flexibiliza ainda mais a questão da terceirização. Na leitura da questão de terceirização, dessa reforma, dessa meia reforma que foi feita, ela ainda obriga aquele que vai contratar um terceirizado a uma série de interpretações ali, arbitrariedades que podem ser aplicadas em cima das empresas que vão contratar terceiros. Então isso inibe até a terceirização, tanto quanto não é uma reforma que vai gerar emprego, em função que o risco ainda continua muito alto para quem vai empregar. Então acho que a gente tem que flexibilizar mais ainda, algumas poucas nuances aí na lei que precisam ser revistas. Isso foi proposto, eu ainda não falei sobre isso, eu não divulguei em lugar nenhum, a não ser aqui, estou divulgando pela primeira vez.
O segundo item que tem a ver com a proposta do mandato era a transparência tributária. Todos que me acompanham sabem o quanto que eu falo de transparência. A gente não tem uma leitura muito boa de como é que funcionam nossos impostos, de onde vai, de onde vem, para onde vai. Então, finalmente finalizamos ali uma lei que vai dar mais transparência, vai obrigar a todos os governantes do Brasil, todos os níveis, a fornecerem amplos dados de origem e de recursos e para onde vai essas aplicações. E aí cabe às legislaturas municipais e estaduais definirem melhor como é que isso vai ser apresentado. Mas, de qualquer maneira, temos aí uma lei federal. Isso é claro, tanto o primeiro projeto como o recall de mandato como essa são as mesmas propostas, né? Ainda tem que fazer com que eles sejam votados. Eu vou entrar nesse tema daqui a pouco. Atualmente, a gente só tem o cadastro negativo. Significa o quê? Se você é um mau pagador, você cai numa lista negra. Mas e se você for um bom pagador? Cadê a lista dos bons pagadores? Existe a lista dos bons pagadores. Então, o cadastro positivo é basicamente isso, simplificando aqui brutalmente o que é a proposta. Então, isso é que é fundamental. Isso é um grande avanço. A maioria dos países envolvidos tem um cadastro positivo. É um projeto de lei que obriga os advogados a determinarem, ou ao menos terem uma certa comunhão com os seus clientes de licitude de recursos. Significa o quê? Pedir uma origem dos recursos, pedir ali um imposto de renda, um informe de rendimentos de algum banco credenciado, para que prove que os advogados estão sendo pagos com dinheiros, com recursos que são lícitos, né? Estão no sistema bancário, ao menos tem registro pela imposto de renda, pela Receita Federal, e isso coloca tudo no prumo. Por quê? Nós sabemos, vemos aí os advogados aí, de vários grandes criminosos, né, que já foram até condenados, sendo pagos volumosamente com o nosso, supostamente, que é o que eu especulo, com o nosso próprio dinheiro. Então, vamos identificar que temos advogados e temos advogados. Isso não quer dizer que os criminosos vão ficar sem direito de defesa. Não, eles ainda vão ter defesa do Estado, é só que ou até mesmo privada, mas pague com recursos lícitos, não recursos do crime. Esse é um outro projeto de lei que eu submeti agora, tem 2 etapas nesse projeto. E tem que começar a estancar essa crise o quanto antes. Então,
não intervir gera um custo financeiro para o Brasil, inevitavelmente. Tá? Então, seja ele vai ser gasto com poderio bélico para fazer uma intervenção mais cedo, ou sim para absorção de imigração de massa mais tarde e ao longo de um período muito longo. Então, vai ter um custo financeiro aí. Tem também um custo político de não intervir. Que custo é esse? Você vai ter que segurar, ver como é que vai ser a situação do Maduro, quanto tempo vai se demorar isso. Tem um custo político disso. Não só para nós internamente aqui do Brasil, de não posicionamento, com relação a salvar um povo que está aí amargurando um tirano que nega ajuda humanitária. Isso, na minha experiência, ao menos, eu não vi isso ainda acontecer. Só aqui, realmente, só nesse momento. É de tamanho descompasso aí com aquilo que é ligeiramente razoável, entra num campo do emocional que realmente não tem como a gente justificar absolutamente nada manter esse tirano lá. É bom que a população entenda isso. É bom que a gente forme opinião pública favorável a fazer o que a gente nunca fez, a sair fora do nosso molde, da nossa zona de conforto, porque de fato há uma situação que é surreal num país vizinho. Ali não existe mais nada, não existe o país de facto, é uma implosão completa do Estado de Direito, do território, já vai estar carcomido de facções, líderes de milícias, a fome e a desgraça vai só aumentar. Então, temos que entender que sim, temos que ter uma postura diferenciada do que tem sido nosso tradicional. E isso é uma mudança estratégica e se a gente não liderar, a gente perde uma oportunidade muito grande aqui, uma oportunidade de estabelecer para que veio o novo governo para o século XXI e a mudança de fato que a gente quer ver. Estabeleceria um precedente muito positivo. Esse foi o meu primeiro mês. O que eu estou querendo aludir aqui? E o que eu quero fazer durante meus 100 dias? Os meus primeiros 100 dias de mandato é para construir ou ter a matéria-prima necessária para que a gente possa votar num tempo futuro. Eu não vou parar de fazer projetos de lei, emendas constitucionais e ainda continuar em uma série de outras coisas que eu tenho em paralelo, que eu não queria divulgar agora, mas em seu tempo vai ser exposto. Mas nós precisamos da matéria-prima. Vemos eu não sei quem está acompanhando a Câmara, se você está vendo os projetos que a gente está votando nesse momento, né? Todo dia que a gente teve plenário, sessão de plenário. São projetos de 2010, são acordos assinados em 2016, tem projetos de 2003, projeto de 2001. Isso não é conteúdo nosso, isso é conteúdo dessa velha política. Então temos que fazer conteúdo novo, em linha com essa nova visão de governo, nova visão de Estado que a gente quer promover. Então não temos nada nessa linha como matéria-prima. Então estamos votando matéria-prima, projetos de lei, matéria-prima, quando eu falo matéria-prima, eu me refiro a projetos de lei, emendas constitucionais e acordos internacionais dos governos passados. E nós sabemos o quão ruim eles foram para o Brasil e para o brasileiro. Então esse aqui é o momento agora. O primeiro mês, de um lado pessoal, tem sido muito positivo, porque todos esses projetos de lei, todas essas emendas constitucionais que eu estou criando lá com a equipe,
me custaria como ativista milhões de reais se eu fosse contratar isso de advogados fora do sistema político. Então, de fato, isso, como um ativista agora, se tornando um deputado e podendo me municiar de um gabinete técnico, eu acho que é fundamental isso. Como é que a gente alteraria o sistema? Eu, como ativista, teria que, se eu estivesse de fora, que eu já pensei sobre isso, né? Se eu estivesse de fora do sistema político, como é que eu faria isso? Teria que ter algum grande investidor e a gente contrataria um escritório de advocacia constitucional e que houvesse também as outras práticas para fazer tudo que a gente está fazendo agora dentro lá com o gabinete. E acho que seria muito mais caro, muito mais impossível, porque esse grande investidor não estaria vendo um benefício direto, né? Então, enfim, eu acho que a gente nesse aspecto, acho que é muito bom, muito positivo. Nos outros aspectos a gente vai amadurecer. Eu acho que está muito cedo ainda, tá? Muita especulação negativa, mas isso é só da imprensa, porque dentro do Congresso você tem um partido que não existia, que está se formando, né, que chama-se PSL, é um partido que tem escândalos envolvidos aí também, claro que tem, mas os congressistas que estão ali, ao menos enfrentando ali, fazendo a linha de frente, eles estão se unindo cada vez mais e está havendo mais coesão. E o bloco que se formou de 301 deputados, eu acho que está mais unido do que a gente imagina, do que a imprensa relata, né? Então, essas questões de crise que sempre vai haver aí com relação ao governo, todo tweet é uma nova crise. Então, isso é tudo, na minha opinião, tudo é arquitetado, não existe crise de fato, ao menos na questão de plenário, né? Não afeta muito essa dinâmica, porque a dinâmica ali no Congresso ela é muito mais voltada em função dos ataques da oposição, e a oposição está minoritária. Então isso não afeta ali o jogo, é só o bloco estar unido e coeso na missão, que eu acho que ele está. Por quê? Por causa de você, por causa dos ativistas, das pessoas que estão se mobilizando, cobrando, todos esses deputados, não é só deputado do PSL, esses aí, então, eu diria que não precisa fazer grande esforço, mas cobrem dos outros deputados que são do bloco, do PR, do PRB, do PSDB. Esses deputados aí fazem parte do bloco governista. Então, se vocês fizerem pressão neles, o bloco se une ainda mais, tá? Porque eles estão escutando, eles vieram e entenderam a mensagem.
Amigos, muito bom dia. Muito obrigado aos monarquistas aqui presentes. Carla, muito obrigado pela sua apresentação. Você está se tornando aqui a mãe dos movimentos de rua. Um fenômeno que aconteceu na nossa vida política, que não existia antes, que é uma sociedade organizada e espontânea, querendo fazer a diferença. Se não fosse essa sociedade se mostrando espontaneamente, inspirando vários de seus representantes, assim como eu não estaria aqui, vendo vocês se mobilizarem para fazer diferença política, fazer mudança política e até mesmo econômica, com peito aberto, com coragem, livre de qualquer amarra com o partido político, com o Estado, com qualquer personalidade política que tenha algum benefício. Isso é inspirador. Além de inspirador, isso é poder. Poder de legitimidade que ninguém tira de vocês. Ninguém tira. E isso é necessário para esse novo momento político que surge agora nesse momento. Estou vendo aqui o Shecker, que fui apresentado ao Shecker inicialmente, os primeiros movimentos de rua, lá em 2014. Houve outros que se formaram, MBL, Avança Brasil, o Meu Acorda Brasil, os Nas Ruas que já existiam, o Revoltados Online que existia até antes. Todos esses movimentos têm legitimidade profunda na sociedade brasileira. Temos que valorizar isso, manter essa conexão acesa e que os representantes que estejam aqui para mudar o sistema, eles sim têm que ser uma mudança. São pessoas que carregam uma tocha de início de mudança. Agora, precisamos do conhecimento da mudança. Não adianta falar, vamos colocar aqui alguém diferente e o sistema não muda. Vamos colocar aqui alguém que eu gosto, porque vem dos ativistas, mas esse não representa a mudança, não sabe articular o que significa a mudança. É exatamente esse o meu desafio pessoal. É para isso que eu estou aqui. Se eu puder humildemente aqui influenciar meus outros colegas, se eu puder contribuir com pautas, não só na questão de reforma política, mas também na questão de reforma econômica, contem comigo. Todos vocês, meus amigos e irmãos, os senhores defendem as ideias mais profundas das civilizações. Pátria, família, Deus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Vamos ouvir o professor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a quem eu rendo minhas homenagens e recomendo àqueles que ainda não leram o seu último livro, que é uma fotografia do Brasil, que o façam. É um belíssimo trabalho, viu? Parabéns, viu, professor? Presidente, muito obrigado aí pela recomendação do livro. Vice-presidente, os dois, muito prazer em conhecer e parabéns aí pela nomeação. Eu acho que nós temos aqui um foco estratégico que é muito importante, entender aquilo que fomenta desenvolvimento. Acho que a gente precisa definir isso mais claramente, não está, de certa maneira, difuso, não só no Executivo, mas a todos os parlamentares. Temos um país agrícola, que se torna cada vez mais agrícola e que dependente aí de importações sobre produtos manufaturados. Um comércio que, de fato, copia modelos externos, até aí não vejo problema, mas o grande fator gerador é que não há país do mundo que chegou ao primeiro mundo sem ter uma base industrial forte e saudável. Nenhum país conquistou relevância, isso até na minha outra comissão, isso vai ser de extrema relevância. Nenhum país conquistou relevância internacional sem ter uma economia forte e que faça produtos que todos querem no mundo. Não é só exportar commodities, isso já tem um limite. O mundo já está até, de certa maneira, bem alimentado.
Então vamos entender que a gente tem que fazer a indústria de transformação aquela força motriz do nosso desenvolvimento e que aí também está o grande gargalo do nosso desenvolvimento, geração de emprego e riqueza. Muito obrigado por esse tempo, estar expondo aqui um pouquinho das minhas observações e depois mais tarde a gente vai contribuir com algumas experiências. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela nomeação. Obrigado, professor. Bom, nesse momento... Gostaria de anunciar que o embaixador Otávio Brandelli, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, está presente na casa. Muito prazer. Muito prazer. Bom, mais alguém que gostaria de se pronunciar com relação a essa comissão? Podemos dar por encerrado essa comissão? Muito bem. Declaração de vacância dos cargos de segundo e terceiro vice-presidentes. Declaro nos termos regimentais a vacância dos cargos de segundo e terceiro vice-presidentes dessa comissão permanente. A eleição para esses cargos ocorrerão proximamente, conforme ato convocatório, que será devidamente publicado e transmitido a todos os membros deste colegiado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, alguém mais quer fazer uso da palavra? Muito bem. E nada mais havendo a tratar, convoco os senhores membros para a nossa primeira reunião ordinária deliberativa a realizar-se na quarta-feira, dia 20 de março, às 10 horas da manhã, no plenário 3. Está encerrado. Muito obrigado.